Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, nós vamos falar sobre o assunto de hoje, que é bem interessante nessa questão. Olha só, técnica utilizada para inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas específicos chamados de, letra A, administradores, letra B, cookies, letra C, worms, letra D, verificadores, letra E, sniffers. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Vem comigo que a gente vai falar sobre esse assunto agora. Existe, pessoal, uma técnica usada dentro aí dos sistemas de ataques às redes de computadores chamada de sniffing, que é a técnica de interceptação de tráfego. É como se fosse a ideia de farejar os dados que trafegam nas redes de computadores e aí interceptar o tráfego desses dados quando se acha que são dados relevantes, quando são dados importantes. Então imagina essa ideia, uma técnica específica só para ficar inspecionando os dados que trafegam de um computador para outro nas redes e quando conseguirem verificar que tem alguma coisa importante, vai lá e intercepta aquele tráfego e recolhe aqueles dados. E essa técnica se utiliza de programas específicos para realizar essa interceptação de tráfego que nós conhecemos como os sniffers, como se fosse um cão farejador que vai ficar lá na rede verificando se tem tráfego de dados interessante e aí quando verifica que tem algo interessante, captura esses dados e entrega para o atacante. Vamos verificar isso aqui nessa ideia que eu vou mostrar para vocês. Então imagina aqui uma rede de computador numa empresa, né? E aí aqui trafegam vários dados. E de repente tem o programa Sniffer ali de olho nesses dados que trafegam nessa rede. E quando ele verifica que tem algum tipo de dado importante, como por exemplo nome de usuário e senha ou alguma informação importante sem criptografia, ele vai lá, intercepta esse tráfego e entrega para o atacante. Então a função do programa Sniffer é interceptar o tráfego de dados nessa rede quando for um tráfego que ele tenha relevado como importante, e aí entregar isso para o atacante, certo? É um pouco a ideia como se fosse um cão farejador daqueles que tem, por exemplo, nos aeroportos, que a Polícia Federal utiliza para verificar se tem drogas ilícitas nas malas. Eles botam um monte de mala e o cão passa de mala em mala para verificar se alguma tem algum tipo de droga ilícita. E quando tem, o cão vai lá e aponta e diz, aqui tem uma possível, aqui tem possibilidade. Diz não, né? O cão falar não dá, tem cão que fala. Mas nesse caso ele vai lá e senta na frente da mala, indicando para o policial federal que ali provavelmente tem algum tipo de droga ilícita. É a mesma coisa que faz aqui o sniffer. Ele fica verificando o tráfego de dados na rede, ele não vai capturar tudo. E aí quando ele verifica que tem algo importante ao qual ele foi programado para verificar, ele intercepta esse tráfego e entrega para o atacante. Essa é a ideia que a gente tem da técnica do sniffing, que usa o programa chamado sniffer para realizar essa interceptação de tráfego. É importante a gente ver o que está lá na cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil sobre essa técnica do sniffing, a interceptação de tráfego, que pode ser usado de forma maliciosa, mas pode ser usado de forma legítima também. Vamos ver o que a cartilha de segurança nos fala sobre isso. De forma maliciosa, por atacantes para capturar informações sensíveis como senhas, números de cartão de crédito e o conteúdo de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de conexões inseguras, ou seja, sem criptografia. Por isso que uma das formas de se proteger contra esse tipo de ataque é criptografar os dados sigilosos, confidenciais, né? Perfeito, vamos continuar aqui. Tem também a indicação do uso legítimo, que pode ser pelos administradores de redes, justamente para detectar algum tipo de problema, analisar o desempenho e monitorar a atividade maliciosas relativas aos computadores ou redes por eles administrados, né? Beleza. Olha por que é importante saber essa ideia do uso legítimo e uso malicioso. Porque aqui na questão dizia técnica utilizada para inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas específicos chamados de administradores na letra A. Tá errado, pessoal, porque administrador não é o nome de um programa.
É o nome que é o termo que se dá a um determinado usuário ou a determinados usuários, que são os administradores daquela rede, são os responsáveis por aquela rede. Então, essa técnica não utiliza programa chamado administradores. Administradores podem se utilizar dessa técnica, é diferente. Mas a questão não pediu isso, ó, por meio do uso de programas específicos chamados de... Ele pede qual é o nome do programa, e o nome do programa não é administrador. Administrador, vou repetir, é o nome que se dá a um ou mais usuários, que são os responsáveis por administrar aquela rede ou aquele sistema, né? Então, errado aqui. Letra B, cookies. Errado também, pessoal. Cookies são apenas pequenos arquivos de texto, vou repetir, que são armazenados no computador do usuário quando o usuário acessa um determinado site, e esses cookies armazenam informações do que o usuário acessou nesse site. Quando o usuário acessa novamente esse site, o site pode ler o cookie e produzir um acesso mais personalizado e identificado com o acesso anterior. O cookie pode ser um problema de privacidade em alguns casos? Pode, porque ele pode armazenar informações de identificação pessoal e algum rastreador pode ler os cookies que estão ali e pegar dados importantes sobre aquele usuário. Mas dizer que o programa específico para fazer a inspeção, para inspecionar os dados trafegados numa rede são cookies, errado. O cookie pode ser lido por interceptadores de tráfegos. Pode, mas ele, cookie, não é um interceptador de tráfego, ele não é um programa para interceptar o tráfego, ele é apenas para armazenar informações do que eu mesmo acessei naquele site e deixar isso no meu computador para que no futuro se produza um acesso mais personalizado ou mais identificado. O que pode acontecer muitas vezes é interceptadores lerem os cookies. Letra C, o worm, também está errado. Embora o worm, olha só que interessante como todas as opções são interessantes, né? O worm é um verme. É um tipo de programa malicioso que se propaga justamente nas redes de computadores, se ocupando de vulnerabilidades, de falhas do sistema, para deixar a rede lenta e os computadores lentos. Mas dizer que o worm foi criado para interceptar tráfego de dados está errado. Ele foi, na verdade, criado para deixar a rede muito lenta, tal a quantidade de replicações que ele faz numa rede. O worm é um verme que se replica nas redes. Vê que cada opção era perigosa porque tinha a ver com redes de computadores. A letra D, verificadores. Não, o termo verificadores é simplesmente um termo genérico para, em português, inclusive, que indica verificação. Verificadores pode ser verificador de bom funcionamento no sistema, como o gerenciador de tarefas é um verificador do desempenho da CPU, da memória, dos processos, né? Errado aqui, evasivo, genérico demais aqui. E a letra E, sniffer. Aí sim, pessoal, a técnica chamada sniffing se utiliza de programas específicos chamados de sniffers, como está na letra E de Equador, que então é a resposta certa, porque a técnica que inspeciona os dados trafegados em redes usa sim programas específicos que nós chamamos de sniffers, por isso E de Equador, o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos e para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!